Saber Direito desta semana, Fernando Neri apresenta um curso sobre o uso da inteligência artificial na prática jurídica. O professor explica as aplicações da IA em pareceres jurídicos, em cálculos e em provas periciais. A aula 1 começa agora. Olá, amigos. Este é o programa Saber Direito e eu sou o professor Fernando Neri. Sou mestre em Direito, pós-graduado em Direito Processual Civil e elaboramos aqui um curso para falar com vocês a respeito da inteligência artificial na prática jurídica. Este é um assunto interessantíssimo e estou muito feliz e entusiasmado de poder ministrar esse curso a vocês. Sou advogado há 30 anos em São Paulo, mestre em Direito, professor há 15 anos e nós elaboramos um curso bastante prático do ponto de vista de levar para vocês essas novidades tecnológicas que estão impactando o mundo jurídico. Nós teremos aqui 5 aulas ao longo do nosso curso. Na nossa primeira aula, abordaremos os fundamentos da inteligência artificial, demonstrando alguns conceitos, fazendo um traço histórico para que você melhor compreenda o assunto. Na nossa segunda aula, estaremos abordando o importante trabalho jurídico dos advogados, que é o parecer jurídico, e de que forma essas ferramentas de inteligência artificial são capazes de aprimorar e dar mais qualidade a esse trabalho. Na nossa terceira aula, nós falaremos sobre cálculos em inteligência artificial. O advogado, o profissional do direito, ele, vez por outra, é obrigado a apresentar cálculos matemáticos. E estarei demonstrando a vocês de que forma podemos utilizar essas ferramentas atuais para transformar o nosso trabalho num trabalho de ponta e excelente. Na nossa quarta aula, nós falaremos a respeito da prova pericial e sua importância, sua relevância na prática também do direito, em especial para os advogados, exibindo uma forma pela qual podemos utilizar as ferramentas de IA para poder aprimorar e qualificar melhor o nosso trabalho. E na quinta aula, ao encerramento, teremos a oportunidade de abordar os desafios futuros que a IA, a inteligência artificial, proporcionará aos operadores do direito. Muito bem, vamos seguir então para a nossa primeira aula. Começamos então a nossa primeira aula falando sobre os fundamentos da IA. Bom, quando se fala em inteligência artificial, este é um assunto que tem ganhado popularidade nos últimos dias e nós estamos dentro deste último ano ouvindo praticamente em todo lugar falar-se a respeito de IA, IA generativa, criação de imagens para criação de textos, de vídeos, mas afinal de contas, o que é a IA? O que é a inteligência artificial? A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que estuda os meios pelos quais é possível aprimorar esta linguagem do computador para se comunicar com o ser humano. Então, basicamente esta ciência, ela procura aprimorar a comunicação entre homem e máquina, a comunicação das pessoas com o computador. E através desta possibilidade, surgiu também o que eles chamam de machine learning, que seria a capacidade do computador entender o que o ser humano necessita e aprender com ele numa interface de linguagem mais fácil. Quando nós falamos em IA, estamos falando a respeito, portanto, de um mundo novo que se abre a partir do ano passado. Nós estamos falando, então, agora em marco histórico, vamos falar em 2023, que é quando começa, então, a possibilidade de fazer criação de textos, imagens, som com base na própria inteligência artificial. Mas será que sempre foi assim? Desde que nós temos aqui o entendimento do computador, houve um desafio muito grande para que ele pudesse chegar a se comunicar
de forma confortável com qualquer pessoa. Então nós tínhamos diversas dificuldades. Imagine você que uma pessoa que precisa ir para um local distante, ele vai ter que aprender o idioma e a cultura daquele determinado local. E o computador, ele também teria que ter uma linguagem mais fácil de acesso do que a linguagem de programação. Quando nós verificamos pela história, o computador era disponível apenas para programadores. E com a evolução histórica, ao ponto que chegamos, a partir da década de 2010, nós tivemos um grande avanço, né? Chegando até 2023, quando então surgem as chamadas IAs generativas, que são aquelas que criam, portanto, conteúdo como se fossem seres humanos. Óbvio que isto está em evolução, mas nós temos alguns traços históricos importantes que merecem, portanto, serem lembrados desde a década de 50. Nós tivemos alguns marcos históricos importantíssimos desde a década de 50. Na década de 50, tivemos o primeiro marco importante, que é o marco, portanto, da imitação. Alan Turing foi contratado com a finalidade de procurar utilizar o sistema computacional, que na verdade era muito rudimentar, para poder imitar o ser humano. Há um grande desafio, portanto, que Turing enfrentou e conseguiu com êxito realizar a sua tarefa. Aqueles que são cinéfilos, como eu também gosto bastante, vão verificar um filme aí para o seu entretenimento, que é valioso, pois traz fundamentos aí do que nós estamos arguindo, que é o jogo da imitação. Fica aqui a minha recomendação. Assista o filme para que você possa entender melhor o início dessa era da inteligência artificial. Em 1950, então, com Turing, nós temos aí uma sacada interessante, que é a sacada de buscar a imitação do comportamento humano pela máquina. Foi a primeira vez que nós tivemos aí, dentro da história da inteligência artificial, uma situação na qual a máquina tentava se passar por um ser humano e conseguiu, com êxito, passar por isso. Aí nós temos, em 1956, a pessoa chamada John McCarthy, que foi o primeiro que cunhou esse termo, né, esse nome que nós damos hoje, de inteligência artificial. Ele teve a oportunidade de ir a uma conferência e nesta conferência ele colocou, portanto, esse nome, acabou emplacando, que é o que utilizamos até hoje para a inteligência artificial, que é um estudo acadêmico que John McCarthy apresentou nessa conferência, e aí daí surgiu esse nome que nós utilizamos para identificar este ramo do estudo da ciência da computação. Em 1997, nós temos um episódio em que a IBM, através de um computador grande, forte e poderoso chamado Deep Blue, que era enorme, ela conseguiu fazer um feito, né, que ficou registrado na história, vencendo, portanto, o enxadrista mundial Garry Kasparov, que era conhecido por todos como invencível. O Deep Blue, através de estratégias de cálculos matemáticos na aprendizagem, né, daquele sistema que Garry Kasparov estava fazendo, simulando padrões, conseguiu, portanto, superar o campeão mundial. Esse foi um grande feito da IBM em 1997. Em 2011, nós tivemos outra vez uma participação da IBM, através de seus computadores, né, do seu grande computador, para vencer um concurso de televisão muito semelhante àqueles concursos do Jogo do Milhão que tínhamos aqui com o Silvio Santos, né? Em que se fazia perguntas, mas perguntas dificílimas a respeito de conhecimentos gerais. E esse programa, chamado Jeopardy, acabou tendo como vencedor o Watson, que era o nome que se dava a esse computador também da IBM, que existe ainda nos dias atuais. O Watson, essa tecnologia que fazia a leitura e identificação de padrão para poder conceder respostas, conseguiu vencer aquele programa, e isso foi conhecido de todos no ano de 2011, acabou se tornando muito famosa a IBM por conta disso, e ganhou o prêmio no final de $1 milhão.
cujo prêmio foi revertido, portanto, para auxiliar hospitais e obras ligadas, portanto, à saúde, ao avanço da ciência e da tecnologia na área da saúde. Em 2020, aí surge, então, a grande expansão na história da inteligência artificial, com a criação das chamadas GPT, que seriam as inteligências generativas, como nós chamamos agora. O que essa inteligência generativa faz? Você lança o que nós denominamos como prompt. O prompt nada mais é do que uma pergunta que você insere em linguagem humana e de fácil acesso para qualquer pessoa e vai receber a partir dali a geração de uma resposta. As GPTs, elas vão treinar com base em erro e acerto com a própria pessoa que lança para ela as suas perguntas, os prompts. Os prompts, portanto, são enviados, ela vai processar essas informações, identificando padrões de similitude e vai gerar respostas. Observe que essa tecnologia ela é muito famosa e ela teve incremento a partir de 2020, de 2020 em diante. E nós temos em 2020 aí empresas e muitas empresas, como hoje nós temos diversos tipos de IAs que recebem nome específico, como a muito conhecida ChatGPT, GPT-4 da empresa OpenAI, como temos Copilot da Microsoft, Gemini, e aí pulverizaram-se, portanto, os estudos para que essa ferramenta evolua. A partir de 2023, tivemos aí a integração dessas inteligências artificiais na prática jurídica. É a partir de 2023. Portanto, nós temos um cenário extremamente novo, envolvente e que vai impactar a advocacia como um todo. Não há como fugir do impacto que a inteligência artificial trará para os operadores do direito. Então, esse período ele reflete aí a história, no corte histórico, e os avanços que nós estamos percebendo que fazem com que essa tecnologia passe a integrar o dia a dia, o cotidiano de cada pessoa. Hoje é impossível que o advogado não faça uso de alguma dessas ferramentas tecnológicas para o controle dos seus prazos, por exemplo, processuais. Há inúmeros aplicativos, como queira chamar, que possuem, portanto, um incremento dessa tecnologia para facilitar ao advogado, como já dito, agenda, né? Como já dito, o controle de prazos processuais na forma de contagem, na forma de anexar ali os atos administrativos que comprovam para o advogado os dias não úteis, né? Nós temos ferramentas inúmeras que estão se desenvolvendo, eu mesmo utilizo em meu escritório essas ferramentas para incrementar o trabalho e tornar mais útil o nosso tempo. O nosso tempo ele tem que ser utilizado com a finalidade, portanto, de atender a clientela, e com o uso da inteligência artificial conseguimos alavancar esta possibilidade com qualidade. Escritórios grandes, por exemplo, poderão reduzir o seu quadro. Isso é um impacto que a IA trará para a advocacia, sem dúvida. Então, dentro dessa história, quando nós falamos a respeito do impacto da inteligência artificial na advocacia, surgem muitos mitos, né? Alguns se preocupam demais. Mas a inteligência artificial ela vai cortar o emprego das pessoas. Quantas pessoas vão perder o seu emprego? Né? Será mesmo que a advocacia, será que os operadores do direito serão impactados ao ponto de perderem os seus trabalhos, seu emprego, sua função? Porque se o robô, como nós também costumamos ouvir dizer que quando fala robô, na verdade é a inteligência artificial, se o robô é capaz de dar para mim uma petição inicial, para que preciso ir até um advogado? Se ele é capaz de entregar uma petição que ele próprio gera, para que eu preciso do advogado? Né? Então, dentro deste panorama dos impactos da advocacia, fizemos um estudo aqui para trazer para você um horizonte, a fim de que você não se assuste.
Você que é advogado, você que é advogada, você que atua em qualquer ramo específico do direito, não se preocupe, porque aquilo que é de pensamento humano, aquilo que é necessário, portanto, que um humano defina, a inteligência artificial não vem para substituir o humano, mas ela vem para apoiar e aprimorar o trabalho do humano e também ela necessita, portanto, do trabalho crítico daquele que vai lançar os prompts. O trabalho crítico não será substituído. A conclusão que tiramos ao preparar este curso, através dos estudos realizados e que indicaremos ao longo da nossa exposição, vão deixar claro a você a visão de que o impacto ele é muito forte, mas ele é forte para aqueles que têm serviços repetitivos, não é? Aquele serviço de inserção de dados, de coleta de dados. Esse serviço mais maçante, mais difícil, esse serviço que é repetitivo, esse sim é um serviço que terá um impacto maior e que fará com que algumas pessoas tenham que se reinventar para poder continuar no mercado de trabalho, mas não aqueles que necessitam do pensamento crítico. O advogado é aquele que fornece pensamento crítico. O advogado é aquele que cria tese jurídica. O advogado, a advogada é aquele que vai levar avante as transformações do direito para seguir o contexto social, como nos ensinou o professor Miguel Reale. É o advogado que vai colocar em prática a teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma. É o advogado que vai trazer o direito ao contexto pelo seu conhecimento crítico. Portanto, verificaremos ao longo do nosso curso que não há muito risco, mas mesmo assim algum impacto haverá para os profissionais do direito. Quem hoje está mais sujeito a ter impacto são aqueles que fazem atividades repetitivas e cansativas, exaustivas, como inserção de dados, coleta de informações. Programador, por exemplo, se você comparar o programador também ele poderá sofrer um impacto muito mais forte do que o advogado, a advogada, o operador do direito. Então, dentro desse cenário, o impacto da advocacia, será mesmo que essa ferramenta ela será perigosa para nós ou ela pode nos ajudar a melhorar o nosso desempenho profissional e alcançar um nível de excelência, que é o que todos nós queremos? Na nossa forma de compreender, após analisar, estudar e aplicar na prática diária o uso destas ferramentas de inteligência artificial, chegamos à conclusão de que ela é um importante canivete suíço para ajudar você, advogado, advogada, operador do direito, juiz, promotor, qualquer que seja a função dentro do direito, a melhorar a sua prática. No dia a dia você tem condições de tornar o seu trabalho excelente. E existem, portanto, toda essa nossa gama de informações é para incentivar a você não olhar pelo lado da fatalidade, acreditar que isso vai lhe prejudicar. E outra coisa também que não se deve fazer é ignorar o poder que existe na inteligência artificial a ponto de imaginar que, não, eu não preciso, da inteligência artificial para trabalhar. Isso é uma bobagem desse pessoal que é jovem, desse pessoal que é mais novo. Eu sou tradicional, eu vou levar as coisas no jeito tradicional. O jeito tradicional também era na época da datilografia, quando os computadores chegaram. E até aqueles que diziam que eram tradicionais, hoje estão obrigados a utilizarem o computador para trabalhar. Então, meu amigo, corra, apresse-se a entender esses mecanismos, essas ferramentas. A principal situação interessante que nós temos que entender que ela é altamente importante para nós é a como formular as perguntas para a inteligência artificial. Isso mesmo. Estamos dizendo que hoje você não precisa ser programador para poder falar com a máquina. Você vai lá e lança uma pergunta. Essa pergunta eles chamam de prompt. E ele vai gerar uma resposta, a inteligência artificial vai gerar uma resposta de volta para você. E essa resposta vai aprender se você vier a dizer, olha, você erra nesse ponto, não é bem assim.
que aí é o pensamento crítico que entra. A máquina aprende com o ser humano e aprimora isso. Dentro dessa ferramenta, há a possibilidade de personalizar esta ferramenta. Então, não apenas para os advogados ou para o juiz, promotor, você pode criar um perfil dentro dessas ferramentas que seja de acordo com a tua profissão, seja você advogado, seja você médico, contador, seja você um perito em engenharia, qualquer que for a sua profissão. Imagine você as dúvidas que, como advogado, você tem sobre uma determinada ciência que não conhece. Então, e agora? Como é que eu faço? Agora você tem à sua disposição e geralmente o custo é muito baixo por conta da pulverização, da quantidade, do volume de pessoas que utilizam esta ferramenta. O custo ele vem caindo, ele é um custo baixo para um plano pago, e esse plano pago vai te trazer inúmeras possibilidades, como abordaremos algumas delas aqui em nosso curso. Então, o prompt, como eu disse a vocês, nada mais é do que uma pergunta. Albert Einstein, em certo momento, ele disse o seguinte, que o mais importante não eram as respostas, o mais importante são as perguntas. Hoje, o que importa para a advocacia de um profissional que tenha especialização em inteligência artificial generativa? O que mais importa é que ele saiba fazer perguntas. Ele precisa saber fazer as perguntas, porque as perguntas corretas, as perguntas qualificadas, são aquelas que vão dar, portanto, a melhor resposta, a assertividade. E à medida que você vai aprimorando a sua forma de fazer perguntas, você vai crescendo no entendimento de como esta tecnologia funciona. É muito interessante, amigos, porque você começa a trabalhar fazendo uso desta tecnologia e automaticamente, pelo uso contínuo, você começa a perceber que você fica melhor naquilo que você faz. Melhor no português, melhor na forma de escrever, melhor na estrutura organizacional dos seus trabalhos, melhor, portanto, no raciocínio lógico, melhor na visualização de como eu vou montar uma determinada situação, uma palestra, um organograma, enfim, você tem um leque de possibilidades. E todas essas possibilidades, elas vão tornando os seus prompts, suas perguntas, em perguntas melhores. Assim, você vai chegando àquilo que Einstein nos explicava, dizendo que temos que saber fazer as perguntas. E podemos remontar à Grécia Antiga, lembrar do próprio Aristóteles, que ele dizia que a dúvida é o princípio da sabedoria. Né? Saber o que perguntar. Nós estamos vivendo esse momento. Não são agora mais importantes os que possuem a resposta, mas aqueles que sabem fazer perguntas. O pensamento crítico. Nós temos uma sociedade hoje que está vivendo, especialmente no nosso país, o Brasil, está vivendo uma dificuldade muito grande com a situação de analfabetismo funcional. Né? Eu, na qualidade de professor por 15 anos, é muito triste quando você pega, já tive oportunidade, infeliz, né, de ter aluno que não sabe entender o que está lendo. Então o aluno vai lá, lê, você pergunta, mas não entendi nada. É muito triste isso. E essa deficiência, né, do analfabetismo funcional, ela pode ser, né, destravada a partir do momento em que a pessoa começa a interagir com a inteligência artificial. Então, é um recurso que eu não estou aqui para vender como uma magia, né? Que diz que a tecnologia, a terceira lei, como diz assim, a tecnologia, ela não é magia, né? Mas ela é como se fosse, porque o que ela pode proporcionar é incrível. Então, veja comigo aqui, vamos lá. Aí, dentro dessa situação, eu gostaria de verificar com vocês aqui para que serve, de fato, essa GPT, essa transformação generativa por um pré-treino. Eu treino a máquina, né?
alguns de vocês já devem ter feito ou conhecem, têm acesso ao chamado chatbot, o chatbot chamado ChatGPT-4, por exemplo, né? O que é o chatbot? É um lugar de conversa, é um chat. Neste chat, eu vou inserir a pergunta, que eu já traduzi para vocês, eles chamam de prompt, os programadores. A pergunta lá é inserida e ele cria texto. O que eu posso fazer com esse ChatGPT? Você pode fazer coisas incríveis, tanto como a criação de imagens é possível. Por exemplo, se eu lançar ali no ChatGPT na versão paga, ele tem um aplicativo no DALL-E, que é um gerador de imagens, e eu posso pedir, olha, crie uma imagem realista de um robô, né, segurando um livro. E é impressionante a definição, né, e a forma como ele vai transformar aquilo que eu escrevi em uma imagem. Existem outros tipos de IA que estão surgindo incríveis, como o Midjourney, também voltada para a área de edição de vídeos. Os textos, por exemplo, eu posso transformar os textos. Houve uma vez que eu fiz um teste muito interessante, que eu pedi que, como se fosse o poeta, né, Fernando Pessoa, eu pedi à inteligência artificial generativa que criasse um poema para homenagear o advogado, né? Interessantemente, a IA generativa do ChatGPT criou, portanto, um poema utilizando a mesma forma de linguagem e os mesmos trejeitos, né, linguísticos do Fernando Pessoa. Mas que coisa incrível, se você pode criar mecanismos. Eu quero que você analise para mim este trabalho que eu estou fazendo, né? Agora me dá, por exemplo, uma sentença e aí vem a outra história, que é uma parte importante que a gente deve tomar cuidado. Como a IA generativa ela tem o poder de criar coisas que não existem, né? Ocorre o risco de você, de repente, ter, no momento em que você está trabalhando, a criação de uma sentença que nunca existiu de fato. Nós vamos falar um pouquinho mais avante como criar, portanto, mecanismos de contra-ataque sentença preditiva. Eu tenho como lançar as informações dentro do prompt para que a inteligência artificial me diga quais as probabilidades, as perspectivas que eu tenho de êxito naquela determinada demanda. Percebe? Você consegue notar a dimensão desta ferramenta? Porque o advogado, o operador do direito, seja um promotor, etc., ele vai ter que fazer sempre o jogo do xadrez. Nós não somos o Kasparov, mas muitas vezes nós temos ali ao nosso lado um Watson. Tecnologia. A IA está conosco agora. O enxadrista melhor é aquele que faz cálculo das estratégias da parte oponente e se antecipa às jogadas. Eu sempre ensinei meus alunos a esse respeito. Nas aulas de processo civil, nas aulas, né, de prática jurídica, sempre procurei explicar a eles que quando você consegue se antecipar às jogadas do seu oponente, as chances de um checkmate são muito maiores. E agora você tem a tecnologia que o Watson lhe dava de uma forma muito tranquila e barata e fácil de se comunicar para poder fazer as suas jogadas e prever o futuro dentro daquele processo. Temos técnicas, portanto, de sentença preditiva, técnicas, portanto, de análise dos pontos que não foram impugnados em uma petição, a possibilidade de uma sentença com base, por exemplo, na perspectiva de um determinado renomado jurista. É claro que você deve tomar cuidado por conta da ética com o que fará. Eu gostaria que você simulasse uma decisão, né, supondo fosse o ministro Marco Aurélio Mello, que já saiu, portanto, do Supremo. E aí vai vir para você uma decisão com o mesmo trejeito, com a mesma forma, parecida. Ele vai imitar aquele determinado ministro para lhe dar, portanto, um parecer. E veja que interessante. Quando eu tenho
uma possibilidade de alguém ler o trabalho, que é uma coisa que a gente faz com muita frequência, especialmente aqueles que são autores de livros, autores de artigos jurídicos. É muito comum que a gente peça que uma outra pessoa faça a leitura do nosso trabalho para verificar como esse trabalho ficou. E agora nós temos esta inteligência artificial que nos proporciona, portanto, a possibilidade de revisão dos nossos trabalhos. Como nós veremos, não apenas uma revisão do ponto de vista de estratégia jurídica, mas também uma revisão com relação à estrutura, à organização, à clareza, à coesão, à objetividade e à ortografia e gramática. Então, esta IA, ela vem para substituir o humano? Não. Os estudos do professor Hartmann Peixoto, eles demonstram, o professor Hartmann Peixoto é professor da UNB, da Universidade de Brasília, estes estudos que são muito profundos a respeito dos impactos da tecnologia, da IA, na advocacia, no uso do direito, eles são profundos e eles exibem algo impressionante. Para o professor Hartmann Peixoto, a curiosidade, né, e a capacidade de criatividade que o ser humano tem é indispensável para o funcionamento correto da inteligência artificial. Ou seja, este pensamento crítico torna o humano insubstituível. É o pensamento crítico. Eu tenho que desenvolver o pensamento crítico para me tornar, portanto, insubstituível. As atividades que são repetitivas, como nós já dissemos, elas serão em breve impactadas, já estão sendo, né? Linha de produção de indústrias, por exemplo, com o incremento da inteligência artificial, a robótica, nós estamos vendo uma revolução nos últimos tempos, né? Aquele grande dono da Tesla, lá, o tal de Elon Musk, ele está fazendo a junção da tecnologia da inteligência artificial com a robótica. E há, portanto, robôs por toda parte, já substituindo o material humano em serviços repetitivos, serviços mecânicos mesmo, né? Montagem de carros, ele possui a montadora que vocês já conhecem. A Amazon, por exemplo, também já está colocando a robótica para atuar com inteligência artificial no armazenamento de seus centros de distribuição. Nós estamos vendo uma grande revolução e quem é afetado dentro de todo esse plano são as pessoas que possuem uma mão de obra que não requer o pensamento crítico, né? Então, quando nós falamos do impacto da GPT, especialmente das inteligências artificiais generativas, há impactos prováveis. E o professor Hartmann, ele costuma dizer o seguinte, ele fala em seus estudos, né, que esse impacto ainda não é possível medi-lo porque é muito recente, mas que esse impacto vai, de fato, afetar cerca de 40% daquelas atividades que envolvem rotina, trabalho de esforço, trabalho de repetição e de coleta, mas não substituem, portanto, o que seria para o professor da UNB um mito. Tá? O professor Hartmann, ele tem hoje, ele é um dos responsáveis pelo projeto, né, de aprimoramento do Victor. O Victor é o nome da inteligência artificial do Supremo Tribunal Federal. O professor Hartmann é aquele que é responsável hoje pelos estudos ali, professor da UNB, pelos estudos que coordenam, portanto, o Victor. Este Victor, para que você que ainda não está convencido de que precisa mergulhar no mundo da inteligência artificial, o Victor nada mais é do que uma inteligência artificial que vai fazer a triagem dos recursos extraordinários. O recurso chegou lá no Supremo, para passar pelo grau de admissibilidade, tem que passar pelo Victor. O STJ também está incrementando filtros para poder julgar aqueles recursos especiais que são inadmissíveis. Então, a inteligência artificial já está tomando, de certa forma, o lugar da revisão do humano naquele trabalho que é repetitivo. Mas é óbvio que deverá contar com o apoio de um ser humano na ponta, porque é necessário que se revise aquilo que a máquina fala, aquilo que a máquina diz.
Então, o professor Radman Peixoto, ele fala sobre a automação de tarefas, ela é extremamente eficiente. A possibilidade de leitura, né, de inúmeros arquivos de texto ao mesmo tempo. Imagine você aquele acórdão gigante, você tem um acórdão com 5.000 páginas, e você olha para aquilo e você fala, meu Deus, eu vou ter que ler 10 vezes para entender, porque o ser humano, ele vai anotando, né? Mas infelizmente ele tem que ler de novo para ver se não passou alguma coisa. Enquanto que a máquina, ela faz a leitura em frações de segundo. Né? Ela lê em alguns segundos, ela lê um documento de mais de 1.000 páginas e vai entregar um resumo sintético de tudo aquilo que está escrito. E dentro desse resumo você pode ver um ponto ou dois que você entendeu. Ah, que legal, você me jogou aqui, né? Os seguintes pontos do acórdão. Agora eu quero que você fale sobre este ponto específico. Abre para mim. Por que esse ponto foi tratado? A máquina vai abrir para você a resposta daquele ponto tratado. Então você consegue filtrar a informação para otimizar o seu tempo nas tarefas repetitivas, exaustivas, extremamente pesadas e cansativas, como, por exemplo, a captura de acórdãos em pesquisas jurídicas, a criação dos documentos legais. Eu preciso fazer um contrato. Muito bem, no meu banco não tenho. É um contrato de arrendamento. Legal, contrato de arrendamento, interessante. Deixa eu ver aqui, vou lá no meu banco de petições, de contratos, não encontrei nenhum modelo, não tenho modelo. Beleza, tem muitos que fazem como eu não tenho banco de modelo, eu faço, mas se você não tem um banco de modelo e não sabe como começar, você pede para a inteligência artificial apresentar um modelo. Ela vai te entregar o quê? Um modelo básico. É o padrão, entendeu? Aquilo que ela vai te oferecer é um modelo padrão. E você já não parte do zero. Você vai ler aquilo e verificar se adequa, porque pode ter coisas ali que ela vai te apresentar que não serve. Então você vai fazer os seus ajustes, tá? Mas ela é muito útil para a criação de documentos também, documentos legais. A análise de dados, a chamada due diligence, tão importante, eu preciso fazer a validação de uma licitação. Como é que eu faço para poder validar essa licitação? Eu tenho que examinar milhares de documentos, né? Nós vamos ver em algumas aulas para frente, por exemplo, a utilização da IA numa recuperação judicial. Imagina aquelas planilhas que trazem ali 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 credores. Que loucura que seria você organizar alfabeticamente isso, colocar por coluna. A IA é capaz, portanto, de fazer tudo isso. A DUI, verificar a documentação, passar no radar aquilo que você, como advogado, não viu. Os advogados experientes, eu tenho 30 anos de advocacia. Confesso a vocês que fazendo uso da inteligência artificial, ela tem me surpreendido algumas vezes. É óbvio que às vezes ela vai te entregar uma resposta ineficaz, porque ela também está aprendendo. Eu me lembro que eu fiz uma pergunta, eu lecionei no Mackenzie Direito das Sucessões por bastante tempo, e eu fiz uma pergunta de uma exceção, né? Uma exceção que consta, portanto, o direito sucessório em relação a uma partilha, que tinha que montar um formal de partilha. Acho que foi a segunda pergunta ou primeira que eu fiz para a inteligência artificial. Eu utilizo com frequência o ChatGPT-4. E quando eu fiz a pergunta, eu falei, vou fazer um teste, vamos ver se ele vai saber a exceção. Ela me deu a partilha errada. Então, veja que é o perigo, né? Aí eu falei, na resposta, eu falei, você se equivocou. Essa resposta não está correta. E expliquei qual seria a resposta correta. Aí a inteligência artificial devolveu, o senhor está correto, né? A partir daquele momento, ela já não estava mais respondendo como da outra vez errado. Por quê? Porque ela faz a assimilação do registro. Esses dados, eles são todos enviados para o que eles chamam de deep learning, né? Eles vão através do machine learning, que é a comunicação homem-máquina, e vão cair em um local que é como se fosse uma caixa preta
e nós vamos falar disso aí na nossa última aula bastante, né? E que induz, portanto, a necessidade de haver uma transparência e responsabilidade. O Conselho Nacional de Justiça, na nossa última aula abordaremos esse tema, ele tem uma resolução específica que vai tratar a respeito dos pontos éticos em relação ao uso da inteligência artificial no Brasil, que ainda não possui um marco regulatório, tá? Esses são mais ou menos os pontos importantes que nós falamos a respeito do impacto da inteligência artificial no dia a dia dos operadores do direito, da prática jurídica, né? A capacidade de transformar documentos. A partir do momento em que eu lanço um documento, eu tenho capacidade da máquina a meu dispor para interpretação, redação, modificação, aprimoramento e qualificação técnica. E então, aquela situação em que se acredita que sejam maléficos os impactos da IA na prática do direito, elas, na verdade, não são verdadeiras. Na realidade, elas são uma ficção. Se entende, portanto, de uma forma equivocada. Elas vão, sim, essas ferramentas de inteligência artificial, em especial generativa, elas vão, sim, trazer maior capacitação dos profissionais. E eu acredito que vão fazer um refinamento para destacar os que sabem fazer as melhores perguntas, os que são mais avançados no seu pensamento crítico. Então, você tem que se dedicar a aprender a como lidar com este tipo de ferramenta a fim de transformar a sua profissão numa profissão de excelência no direito. Mas essa situação toda que nós acabamos de mencionar, ela nos traz desafios. E os desafios iniciais, eles são muito fortes, que deverão ser vencidos. Iniciaremos a fala dos desafios tocando no ponto do indutivismo decisório. O que seria esse indutivismo decisório? O indutivismo decisório é questionado, né, no direito justamente por conta de não se saber o contexto. A máquina, ela aprende com aquilo que é lançado dentro dela, literalmente falando aqui ao pé da letra, né? Eu lanço a informação, ela entende aquilo e ela joga. Ela não compreende o mundo como nós, porque ela está dentro de uma linguagem. Ela não sai daquela linguagem, ela não tem condição de desprendimento para compreender o que ocorre fora daquilo que ela recebe, né? Embora nós tenhamos hoje aí algumas tecnologias de informação, algumas IAs já começando a identificar objetos pela imagem, por vídeo, etc., ainda não há o que nós chamamos de uma IA forte. O que seria a IA forte? A IA fraca é aquela que nós conhecemos hoje, que depende, portanto, de ser alimentada essas informações para que ela possa aprender com o humano. A IA forte é apenas um conceito. Seria a IA forte aquela que é capaz de interpretar como humanos. As chamadas redes neurais possibilitaram, de fato, uma imitação do humano, né? Porque o ser humano tem redes neurais. E a inteligência artificial ela foi possível em razão também dessas redes artificiais que foram criadas como se fossem nichos de padrões que são consultados no momento em que você lança a pergunta dentro da máquina. Mas esse desafio inicial muito grande do indutivismo decisório se refere, por exemplo, à limitação que a máquina possui de dar a resposta conforme o acervo que dela consta. Imagine você que se ali nós estivéssemos na Coreia do Norte, por exemplo, que é extremamente difícil, que é um lugar fechado, rígido, uma cultura que não permite aí o aprendizado. Se estivéssemos ali e as informações fossem passadas, transferidas, transmitidas dentro de uma cultura extremamente rígida, aquela cultura extremamente rígida é que seria a verdade para responder aos questionamentos, aos prompts enviados por pessoas que estivessem ali. Ou seja, o indutivismo decisório nos levaria para um lugar em que a decisão da resposta que a máquina fornece é de acordo com aquilo que está dentro dela.
Mas espera aí, se ela está dando essa decisão, não pode correr o risco de haver uma generalização dessa decisão? Essa decisão não acaba sendo uma decisão desconexa da realidade? Ela não pode ser uma decisão anacrônica, fora do contexto? E sim, a resposta é sim. Há aqui, portanto, estudos que demonstram ser necessário ter cuidado com o indutivismo decisório. Nós destacamos aí, portanto, a necessidade disso como a obrigação de haver uma transparência. Recentemente, nós tivemos uma divulgação na mídia de um juiz que, fazendo uso de uma inteligência artificial generativa, GPT, ele lançou ali os dados do processo e a inteligência artificial criou uma sentença cujo acórdão citado nessa sentença era um acórdão imaginário, não existia. Percebe? O juiz acabou indo parar no CNJ com uma representação e está tendo que se explicar. Por quê? Porque aquela decisão que ele lançou, ele não teve o cuidado de fazer a averiguação se era tudo conforme estava escrito. Então, nós temos aqui a necessidade de haver transparência. Transparência nessa forma de consulta. Então, nós temos a necessidade, portanto, de ter transparência nessa resposta. Uma decisão, imagine você, uma decisão que é dada, nós temos que saber qual é o caminho do pensamento percorrido. Um juiz que dá uma sentença que não é possível consultar o acordo por ele citado, transforma-se, portanto, numa penumbra. Temos aí uma opacidade de uma situação que não tem transparência. E é aí que entra a ideia, portanto, que será discutida e abordada na nossa última aula, quanto ao contraditório algoritmo. Não existe, mas deveria haver um contraditório do algoritmo que permita maior transparência, maior amplitude no direito da defesa, com a revisão humana dos pontos que são abordados. Ok, então agora, encerrada a nossa primeira aula, vamos para o quiz. Qual é o impacto potencial da inteligência artificial na advocacia? A redução de todos os empregos dos advogados? B. Dificuldade em encontrar a jurisprudência? C. Melhoria na precisão e eficiência da prática jurídica? Ou D. Aumento do tempo necessário para análise de contratos? E a resposta, quem falou, a resposta C é a resposta correta. Dessa forma, nós entendemos na nossa primeira aula, como você viu aqui no quiz, no primeiro quiz, que não há riscos de impacto, mas temos que transformar essa tecnologia em nossa aliada para a melhoria dos serviços jurídicos. Vamos ao próximo quiz. Como a inteligência artificial pode impactar a eficiência na pesquisa jurídica? Letra A, aumentando o tempo necessário para encontrar precedentes. Letra B, automatizando a busca e a análise de jurisprudência relevante. Letra C, tornando a pesquisa jurídica menos precisa. Letra D, substituindo completamente o trabalho dos advogados. E a resposta certa é a letra B, automatizando a busca e a análise de jurisprudência relevante. Com esta ferramenta, você vai poder fazer com que o seu trabalho seja aprimorado na escolha da jurisprudência correta para fazer uma citação coesa dentro de suas peças. E vamos para o último quiz. Por que é importante considerar o contraditório algoritmo no uso da IA no direito? Letra A, para reduzir os custos de processos judiciais. Letra B, para substituir o papel do juiz. Letra C, para acelerar o julgamento dos casos. E letra D, para garantir
a transparência e justiça nas decisões algorítmicas. Vamos à resposta? Embora ainda não tenhamos muitas ferramentas que possibilitem esta transparência desejada, há trabalhos já efetuados pelo CNJ e pelo Programa da Justiça 4.0, que em Brasília, através do Supremo Tribunal Federal, tem envidado esforços de trazer o que nós chamamos de transparência algorítmica. Isso é muito bom. Então, essa situação que se refere à transparência algorítmica, ela é de extrema importância. Ainda não temos um meio de verificar o caminho percorrido para se chegar a determinada resposta. Se eu lanço o prompt, se eu lanço a pergunta e eu obtenho uma resposta, essa resposta ela tem que trazer a possibilidade do contraditório, de uma ampla defesa, que só pode existir se tiver transparência da fonte. Ninguém pode fazer uma decisão sem mencionar a fonte. E uma das grandes preocupações que existe do ponto de vista ético, ela se refere a buscar mecanismos para uma transparência algorítmica. Deve haver, por parte das empresas que estão implementando esta tecnologia, um zelo especial, e nos laboratórios já estão trabalhando nisso, para buscar, de alguma forma, conceder a informação de onde procede aquela determinada decisão. Por isso que é tão importante que quando você for lançar para a ferramenta informações relacionadas a pessoas, você descaracterize dados sensíveis, justamente por conta da legislação e da responsabilidade que há. Nós temos aí Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos uma série de situações que podem trazer responsabilidades caso exista um vazamento. Não há ainda, nessa caixa preta, condições de saber para onde que aquelas informações vão e de onde que elas vêm, né? Dentro desses grandes LLMs, que são as fontes de pesquisa em que ela vai buscar no seu repositório, através do Deep Learning, uma resposta. Então, quando se fala em algoritmo, essa transparência algorítmica, o algoritmo é um cálculo numérico, né? Um programa de computador que faz cálculo com base em padrões. E esse é o grande desafio que nós temos para o encerramento dessa primeira aula, fica aí, e que nós voltaremos a falar nele na quinta aula do nosso curso. Tá? Na quinta aula do nosso curso, nós voltaremos a falar a respeito do indutivismo decisório e da necessidade de transparência para afastar aquilo que nós chamamos de opacidade das decisões. A decisão ela tem que ser clara, ela tem que trazer um fundamento de onde ela procede, para que ela possa ser refeita. É como se nós, citando a fonte, tivéssemos na matemática a prova dos 9. E hoje nós aceitamos essas decisões. Recentemente participei de um evento lá com o professor Ronaldo Lemos, e ele dizia, muita gente fala que o Google será substituído. Né? Você joga no Google, ele dá lá uma quantidade inúmera, né, de resposta. Então a IA veio para substituir. A IA só dá uma. Até que ponto eu acho lícito para uso no direito dessa tecnologia que me dá apenas uma e que apaga todas as outras possibilidades? E isso para o direito é extremamente prejudicial. Ok? Terminamos a nossa primeira aula. Agradeço a sua companhia conosco. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.